Eu descreveria a Avenida Paulista como um microcosmo de uma cidade grande. A Paulista é uma cidade, mas é um microcosmo. E dela se irradia toda uma série de impulsos para o restante da grande São Paulo. E eu lembro que a primeira vez que eu pisei aqui foi com um amigo que me convidou para vir dar uma volta em São Paulo e conhecer São Paulo. E eu lembro que ele fez um caminho que entrou pelo Paraíso. Na hora que ele adentrou na Avenida Paulista, eu fiquei assim, impactado. Falei, nossa, só que tem uma dimensão diferente, né? Porque a avenida ela foi feita dentro da mata nativa. Foi uma picada aberta, depois eles foram abrindo, eles falaram, bom, vamos aos moldes parisienses, nós vamos manter uma parte de um terreno com a mata nativa, que é o Trianon. Do lado de lá você tem um belvedere, porque uma das grandes coisas da Paulista é que você tinha visão lá da Cantareira. Né, você conseguia ver, e os casarões, a maioria tinha um minarete em cima para você poder ver a cidade dos dois lados. Era uma das coisas super chiques da Paulista, era isso, você poder ver. Primeiro eles abriram bem a avenida, aí depois chamaram o governo, falou, olha, por favor, tragam esses benefícios para cá. Só assim que as pessoas resolveram morar aqui, porque era muito longe. Ela era perto de um dos marcos de final de cidade. Então aí eles conceberam, eles tinham que fazer uma coisa muito europeia para conseguir trazer as pessoas que eles queriam. Então tinha que ter essa infraestrutura, os lotes tinham que ser grandes, porque era uma elite que tinha que morar aqui. Modelo urbanístico da Paulista. É um bulevar. O que é um bulevar? Um bulevar é um tipo de espaço urbano, né, para deslocamento, os deslocamentos acontecerem, que vai ser trazido da Europa, né, principalmente de Paris. O bulevar é uma construção onde você tem separação de fluxos. Então você tinha lá em Paris, como tem hoje, de uma outra maneira, você tinha nas faixas exteriores, você tinha o local, o deslocamento local para carruagens e outros tipos de transporte. Tinham as grandes calçadas muito largas, ligadas a edifícios, normalmente com comércio ou serviços nos seus térreos e as habitações para dentro, né? Altura regulada, mais altos, apesar disso. E no meio você ia tendo deslocamento de carga, deslocamento de pessoas e etc. E todo um burburinho ligado a esse novo momento onde as massas vão ocupar a cidade. Esse modelo é trazido para São Paulo em que situação? Né? Numa situação de uma avenida que era para construir residência, onde você não ia ter comércio, onde você ia ter só edifícios isolados nos seus lotes, e que não tinha nenhum trânsito, e não tinha nenhuma multidão. Quer dizer, tem uma transferência de um modelo vazio. É um modelo vazio. Ela vem para representar o quê? A elite que, logicamente, vai beber na Europa, o que está acontecendo de mais recente vai trazer. Quer dizer, o Joaquim Eugênio de Lima, que é um dos planejadores da Avenida Paulista, que era um engenheiro, como todos, né, da elite, conhecia a Europa e trouxe esse modelo para cá. Quer dizer, a questão é como é que uma estrutura como essa vai dar lugar a essa Paulista que a gente conhece hoje. Muita gente acha que é uma avenida ligada aos Barões do Café, mas não é verdade. Era uma avenida ligada aos industriais, lembrando que com a Revolução Industrial, com a abolição da escravatura, os ofícios tinham que começar a aparecer aqui no Brasil, né? Então as pessoas tinham que saber fazer coisas, por exemplo, dentro de uma casa. Se você não tem um escravo, você tem que ter encanamento, porque senão alguém tem que subir com um balde de baixo para cima, de cima para baixo. Então tem alguns ofícios que foram sendo criados, né? Com a abolição da escravatura, teve que ter. Então aí começou a ter o Liceu de Artes e Ofícios, começou a ter um monte de atividades na cidade para conseguir morar bem. Então, quando os imigrantes chegaram trazendo know-how de como fazer as coisas na indústria, no comércio, eles enriqueceram, os imigrantes enriqueceram aqui. A Paulista, Higienópolis, Campos Elíseos vão ser os espaços de representação da elite no espaço, né? Agora, a Paulista, ela na verdade, ela sucumbe razoavelmente rápido, né?
Quer dizer, entre o final do século XIX, quando ela é fundada, até mais ou menos os anos 30, ela já está entrando em decadência, do ponto de vista dos seus moradores. A elite já não está mais se interessando, ela está começando a descer já a encosta rumo ao Rio Pinheiros, né? Jardins, né? Jardim América, Jardim Paulista, já vai fazer essa transposição. Uma coisa bonita dos casarões era o gabarito. Você tinha que ter um recuo frontal, um recuo lateral e um padrão de altura, né? A hora que começou a ter essa transição para os prédios, você perde essa questão do gabarito e os prédios começam a ser cada um mais alto que o outro, começa a ter uma coisa assim de uma certa competição. Essa avenida sempre foi ligada ao poder, né? Então, só que a hora que entra, no começo era um poder pessoa física, né? Quando começa a ter um poder pessoa jurídica, as coisas mudam muito na Paulista. Então, por exemplo, quando você mora num lugar, você toma conta dele, né? Você não quer determinadas coisas. Então, por exemplo, a Paulista nunca passava, vamos dizer, um caminhão de lixo. O caminhão de lixo passava pela Alameda Santos, ou pelas duas paralelas. Então, tem um livro lindo da Zélia Gattai, que chama Anarquistas Graças a Deus, que ela explica isso, que ela morava na Alameda Santos e tudo de ruim, velório, enterro, caminhão de lixo, entrega de leite, é tudo pela Alameda Santos. Então é uma maquiagem, sabe? Assim, a Paulista ela era uma coisa meio impecável. Não podia passar nada demais por lá e tal. Quando você começa a ter essa transição de residencial para um comercial, esse cuidado ele vai se perdendo, né? Nessa transição. Então a primeira coisa que eu acho que perdeu foi o alargamento da Paulista, ou todas as casas perderam o jardim frontal, que era obrigatório os 10 metros. Então eles puderam alargar 10 metros, quase 10 metros de cada lado, sem prejuízo das construções. E aí que acontece? Por exemplo, a pessoa que tem um jardim, de repente ela não tem mais, a casa fica decepada e a pessoa acaba saindo de lá, ela não quer mais morar lá. Aí começa a ter ônibus, começa a ter esse ambiente mais comercial. E aí eles realmente perdeu. E uma coisa, assim, em termos, vamos dizer, de urbanismo, da rua, né, do tipo de via e tudo. Antigamente a calçada da Paulista era em pedra portuguesa, foi um projeto antigo, mas ele trazia vários problemas, principalmente para as moças que andavam de salto alto. Vimos muito sapato aí, muito salto ser quebrado aí. Então o calçadão liso foi uma mudança muito boa para Paulista. Você tinha ali onde hoje é o MASP, embaixo você tinha um belvedere grande, que fazia parte do Trianon, você tinha salões de bailes, você tinha uma coisa super legal lá, que era a escola da Madame Poças Leitão, que era um lugar que todas as pessoas de elite iam para aprender a dança de salão, porque era uma coisa super importante você saber dançar, e ela fazia aula de etiqueta, e as pessoas iam nos bailes, tinha baile de carnaval lá e tudo. E também a avenida ela era usada para curso de carnaval, né? Eles iam todos de um lado com os carros e voltavam as pessoas naqueles carros abertos e tudo. Você tinha corrida de carro na Paulista, você tinha um monte de coisas usadas pela elite e as pessoas vinham para Paulista, não é de hoje que as pessoas vêm para Paulista para ver coisas, né? Eu acho que a importância do MASP vai para além, né, dessa questão de ser um museu. Habilmente, né, a arquiteta Alina Bobardi, quando faz o projeto, ela reconhece algumas questões lá que vão depois possibilitar que o MASP desempenhe um papel central na forma como a Paulista é ocupada pela população, né? Então você tem fotos clássicas da Paulista ocupadas por 3 tipos de quantidade de pessoas. Pouca gente, pessoas usando o vão do MASP como área de exposição e para grandes reuniões cívicas ou para grandes manifestações. Quer dizer, dá a dimensão da importância de uma avenida, né, que deveria possibilitar as diferentes formas de expressão do homem, da sua população, da sua sociedade no espaço público,
Quer dizer, desde as suas atividades mais cotidianas até as atividades mais coletivas e de expressão de sociedade. Tem muita coisa interessante que acontece aqui, né? Seja de movimentos de esquerda ou movimentos de direita, contra o sistema ou a favor do sistema. Mas eu vi uma coisa muito interessante um dia, que foi um movimento do candomblé, que eu nunca imaginei. Por exemplo, você quando vem para São Paulo, no Nordeste é muito comum você ver coisas relacionadas ao candomblé, porque a concentração de negros lá é maior e tudo mais. Mas eu vi um movimento do candomblé, eu achei super interessante. E era uma minoriazinha de pessoas, mas com algo a dizer muito interessante, em função do que eles estavam reivindicando. E eles vieram caminhando do MASP e eu vi, de repente, uma das manifestações menores em termos de tamanho, mas com muita informação interessante a reivindicar. Muita diversidade. Eu acho que a Paulista hoje, ela me representa isso, né? Ela me representa essa quantidade de pessoas muito diferentes. A identidade da Paulista é a mistura de pessoas que nela convivem. Então a Paulista eu acho que é a avenida mais democrática que a gente tem, talvez na América, porque nem as avenidas de Nova York são tão democráticas quanto a Paulista. O quanto é heterogênea essa mistura de gente e quanto isso pode ser harmônico, que é o que acontece aqui. Você vê uma mistura de gente completamente das escalas sociais mais altas e mais baixas, e essas coisas convivem. E elas interagem, assim. E tem o skatista, o cara de bicicleta, o executivo, o mendigo. Isso acho que é o ponto alto da vida. A identidade dela é justamente não ter identidade. Nós gostamos muito de frequentar a Casa das Rosas, que atualmente é um local público. Não era, mas é. Ali tem leitura e tal. E a parte de jardim de inverno. O jardim de inverno é muito bom para você estar e sentir verde, o que é sempre bom. O Sesc Paulista, só que agora está numa obra interminável aí, está demorando a terminar. O Gemini, apesar de terem fechado os cinemas, o Gemini continua sendo um local agradável. Nós perdemos um símbolo da Paulista, que era a Mansão dos Matarazzo, ali na Pamplona, e ganhamos o shopping Cidade de São Paulo, que é um shopping, a nosso juízo, vertical demais, né, meu bem? É bom. É bom, quebra o galho. O shopping paulista, que é uma continuação aqui já na Praça Oswaldo Cruz, Bernardino de Campos, apesar de menor, talvez pela vivência de mais tempo, nós estamos mais acostumados com ele. Mas tem uma Cidade de São Paulo, é bom. O Center Trade lá na esquina quase da Augusta, ele é bastante amistoso, tem boas lojas e tudo. Grandes mudanças, a ciclovia foi a calçada foi um benefício formidável. Então acho que a questão de ter amplas calçadas é um elemento muito diferenciador da Avenida Paulista. E depois, mais recentemente, com a inauguração da linha de metrô, acho que isso veio a reforçar ainda mais, né, o uso da Paulista, o uso do espaço público da Paulista. As pessoas usam muito a Paulista, né? E requerem até que ela seja fechada durante o fim de semana para que ela seja ainda usada com mais intensidade. Não imagino nada mais do que a Paulista, como ela é, com tudo que ela tem, recuperação de algumas coisinhas que ela já teve, mas principalmente que nós soubéssemos respeitar a cidade, não é só a Paulista, a cidade toda. Cinema, os melhores cinemas estão aqui, a passos de distância. Restaurantes também não sinto falta. A livraria mais importante do país está aqui do lado, basta atravessar a rua. Não, acho que eu estou no lugar mais perfeito para o tipo de vida que eu escolhi para agora. Vamos começar lá pela Praça Oswaldo Cruz, a Rafael de Barros. Depois nós temos a Leôncio de Carvalho. Depois nós temos a Maria Deuzebra, a Rua do Bezerro, esqueci. Depois vem para cá a Manuel da Nóbrega, a Brigadeiro, a Joaquim Angel de Lima, a Campinas, a Pamplona. Depois vem as duas do Parque Trianon, a Casa Branca e a Deuzebra também. Depois a Ministro Rocha Azevedo, depois a Padre João Manuel, depois a Augusta e depois o final da Paulista no canto. Devo ter escorregado alguma, né?